Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Além do Domo. Eu sou a Bia e estou aqui também com o Neto Olá pessoal, tudo bem? e também estou aqui com a Dabian. Oi, Bia, tudo bem? Olá, Oi! Neto, tudo bem? Olá a Tudo bem? todos. A Dabian, ele é um paracontactado das inteligências extraterrestres e nós vamos abordar um assunto que dizem a respeito da Terra plana e o que há por trás dela. Mas antes da gente começar, quero esclarecer uma coisa a vocês, que a nossa visão da Terra plana vai totalmente ao contrário de tudo que a gente já aprendeu, principalmente em questão da religião e da ciência convencional que a gente vê hoje em dia. Nós vamos falar sobre um lado mais espiritual da Terra plana. Eu já peço já nesse começo que, se você acredita na religião, na ciência, eu até fico meio... É difícil dizer isso. Eu peço que já pare o vídeo por aqui mesmo. Vá naquele canal que condiz com o que você acredita. Tudo bem, gente? É uma coisa sincera que eu falo, que é para não haver divergências entre tudo que a gente vai dizer aqui e o que você acredita. Então, quem não gostar do canal, não gostar do vídeo, Não tiver uma visão não tiver uma espiritual, visão né? espiritual um pouco mais aberta, Fica à vontade. fica à vontade, ir para outros canal, não tem problema. Mas quem estiver com a cabeça aberta, que procura mais conhecimento, mais informações, pode ficar aqui no canal. Se gostar, deixa seu like, também se inscreva no canal para poder receber os próximos vídeos do canal, ok? Então, pessoal, nós vamos abordar um lado mais espiritualizado da Terra plana. Não é isso, Bia? Exatamente. Então a gente já vai começar já logo com a primeira pergunta pro Adabian. Adabian, a Terra é plana? Então, Beatriz, a Terra é plana. A Terra é plana, mas para a gente poder entender sobre a Terra plana, nós primeiramente precisamos entender sobre nós mesmos. Todos nós que estamos vivendo encarnado nesta dimensão, a qual nós chamamos de Terra plana, todos nós, seres viventes, somos alma. Então a gente tem que colocar um paradoxo aqui, em paralelas. Nós temos que entender que nós somos seres espirituais, que a dimensão em que estamos, ela é espiritual e concreta como nós, ou seja, tem a parte concreta e a parte abstrata. Nós temos a nossa parte concreta, material, e a nossa parte abstrata. E para que nós possamos avançar e compreender a Terra plana, a gente tem que fazer essa paralela, ver o lado espiritual e o lado material. Quando a gente diz Terra plana, a gente está dizendo o seguinte, é que os mundos mais primitivos, no caso igual a Terra, que é a dimensão que nós estamos, tem uma faixa mais elástica, mais aberta e mais alongada, tá certo? No caso aqui dessa dimensão, a nossa condição é mais intermediária, tá certo? Tá certo. Então, Adabian, pessoal de casa entender melhor, pelo que parece você está dizendo que a dimensão que nós estamos vivendo, ela é espiritual? Exatamente. Tudo é espiritual. Só que a gente tem que entender que nós somos seres espirituais. Todos os seres dimensionais, nas terras paralelas que estão além do domo, são seres espirituais. Os seres extraterrestres são seres espirituais. Então, assim, veja só, todos nós viemos de um princípio virginal espiritual, que é a nossa essência espiritual, fomos adensando a energia e a massa, a energia etérica, e descemos desse reino virginal, que é a nossa essência, para a nossa existência material. Então, tudo é de uma lógica e de um princípio espiritual, ok?
Não existe esse papo assim que só existe esse reino ou esta dimensão, que Deus seria tão limitado para ter criado somente isso. A gente morre, nasce, vai e volta e não sai daqui de dentro. Não. Isso é uma coisa que os seres dominadores desta dimensão, que nos aprisionam e nos condicionam há milhares de anos, eles querem que nós entendamos o quê? Não somos nada, não sabemos de nada, somos primitivos e vivemos uma grande ilusão nesta prisão. Eles nos escondem a nossa realidade, a nossa origem, certo? E principalmente, eles nos limitam a conhecer o nosso próprio Criador. Por isso que nós estamos nessa prisão. Então, se nós estamos numa prisão, então quer dizer que a cela que nos prende aqui é o domo? Exatamente. Esse domo é um etérico plasmático que nos separa da quarta dimensão, aonde nós nos encontramos, que é a terceira dimensão. E aí o que acontece? Dessa maneira, quem está na superfície da dimensão prisão não tem contato nenhum com a quarta dimensão. O que eu quero dizer é assim, ó, nós estamos espiritualmente ligados à quarta dimensão, tá certo? Porém, nós temos uma consciência fragmentada ao encarnarmos na terceira dimensão. Isso tudo porque os dominadores, eles não querem que a humanidade possa resgatar a sua verdadeira identidade e origem, que vai muito além do domo. Quando nós olhamos à noite para cima e vemos as estrelas, na realidade a gente tem uma grande penumbra e uma peneira. Então a gente não consegue realmente ver o céu ou o universo, né? O universo além dessa peneira. A gente vê alguns pontos de luz mostrando que existe algo acima, porém é uma visão holográfica trabalhada para que a gente realmente não consigamos ver o universo. Quando eu digo holograma, eu estou dizendo criptografias. Então a gente tem uma falsa ilusão de estarmos vendo o universo. Nenhum foguete subiu para a Lua, ninguém passa esse domo, esse etérico plasmático. Os espaciais, os seres do espaço do universo, fora do sétimo céu, do sexto céu, do quinto céu e do quarto céu criado pelo Supremo Espírito, eles têm visão sim do universo. Agora, quem está encarnado na terceira dimensão, esse nunca vai ter percepção da verdadeira realidade do universo. O que nós vemos somente são criptografias. E este domo, que é um portal vibracional, ele significa, pelos espaciais, Kaabas. Então nós estamos envoltos nesta dimensão, em dimensões paralelas ao qual eles chamam de Kaabas. Aqui onde nós nos encontramos, nós temos 9 círculos, 9 Kaabas, ou seja, são muradas dimensionais dos planos espirituais. Já é programado para cada ser espiritual estar dentro da sua região dimensional. Nós não podemos nos esquecer, Simão e Bia, Sim. do seguinte: existem sociedades hiperfísicas, existem sociedades intraterrestres. Nós vivemos numa dimensão espelhada. Então você está querendo dizer que o nosso universo não se prende só dentro desses domos, ele vai além deles? Exatamente isso, Neto. Vai além dele. O que nós temos aqui é uma cópia imperfeita que os dominadores criaram para nos deixar condicionados e não conhecermos a verdadeira origem nossa, que é universal e cósmica. Daí que sai aquela lei, dividir para conquistar. Por exemplo, quem é terraplanista, que isso eu acredito que tem no plano do domo, na dimensão terra plana,
não gosta de quem gosta do globo. E quem gosta do globo briga com quem é terraplanista. Ou seja, isso já é uma artimanha dos seres maléficos que são dominadores da dimensão. Eles separam para conquistar. Enquanto o pessoal se degradia um com o outro e não tem as informações, eles continuam rindo e gozando da nossa cara. Tirando um sarro. Tirando um sarro, exatamente, entende? Então veja só, nós vamos colocar aí, eu creio que vocês vão colocar na edição, algumas imagens. Sim, claro. E nós temos umas imagens aqui que vai mostrar muito bem como funciona essa situação. Ou seja, vamos agradar a gregos e troianos. Ou seja, quem é casado com globaloide, como dizem por aí, eu sou terraplanista, sou casado com globaloide. Vai acabar a briga, o casamento vai durar. Vai vir a segunda lua de mel. Vai vir a segunda lua de mel, porque a gente vai unir o útil ao agradável. Mas não porque queremos, mas sim porque é a realidade. E é essa realidade que os dominadores não querem. Que a gente conheça. Exatamente. Então deixa eu ver se eu entendi direito. A nossa alma é um fragmento de um ser que está numa dimensão superior. Exatamente, exatamente. E aqui nós estamos na região inferior, que tem energia e massa. Então nós sofremos uma fragmentação. E os seres dominadores, alienígenas, dominadores e conquistadores dessa dimensão, eles não querem que a gente conheça ou saiba nada sobre isso. Por isso que criaram as religiões. Entendeu? O condicionamento mental, a prisão mental. Não a verdade. Ou seja, não querem nem que saibamos quem é o nosso Criador. Aproveitando, eu posso até fazer uma analogia aqui, tá bom? Se você... Sim. Posso fazer uma analogia para vocês, tá Pode, certo? pode. E para quem está ouvindo. Nós viemos de um princípio espiritual e vivemos num princípio natural. Nós saímos do cosmo espiritual, que é o reino virginal, e adentramos ao reino natural, ou seja, saímos do cosmo e vivemos no universo. Como diz a ciência acadêmica oficial. Existe o cosmo, existe o universo. Então nós saímos do cosmo, da essência, e vivemos no universo, na energia. Se formos ver por uma analogia bíblica, Sim. nós saímos de Adão e vivemos em Eva. Ok? Então, Adão e Eva. Adão estava no paraíso. Não tinha, era pura vibração. Quando recebeu costela, eu vou até bater aqui, ó, costela, matéria, energia, se viram nus. E aí ficaram com vergonha. Então seria isso. O princípio espiritual fecundou o princípio natural. Então nós viemos de Adão e vivemos em Eva. O cosmos e o universo espiritual. Então, estamos tendo uma visão cosmológica sobre a Terra plana, né? É uma nova visão, Espiritualizada. uma nova visão espiritualizada Pois- em cima da Terra plana. Exatamente, porque é assim que deve de ser visto a Terra plana. Senão a gente nunca vai se desprender da Terra plana. Ter uma mente aberta, ter novos conhecimentos. Isso, tem que despertar. Nós estamos no 3º milênio. Tem que sair da casinha mesmo. Sair da casinha mesmo. Sair da casinha mesmo. Pensar fora da casinha, né? Porque senão a gente vai ficar sempre naquele papo. Vamos medir a água. A água não faz curvatura. Vamos para a Antártida. Vamos falar sobre... Vai virar uma religião. A Terra plana... Acredito que a Terra plana não deve mais ficar medindo, deve já se expandir. Além do domo. A gente tem que ir além do domo, exatamente. Tá na hora de sair do porão, né? Exatamente, sair do porão. Ótima visão, ô Neto. A gente Boa precisa, visão. a gente precisa de sair do porão. Precisamos ir... Além. Então nós somos seres que estávamos em uma dimensão superior Sim, e adentramos numa dimensão inferior. sim, exatamente isso. Então, existiu algo. Antes de nós existiu outras pessoas, ou outros seres, ou Sim, raças? sim, sempre. Porque o universo espiritual, ele é muito imenso. Não existe um limite.
O infinito é o limite. Nós aqui, como seres tridimensionais, nós estamos limitados. Aí eu lhe faço uma pergunta, até para quem está ouvindo. Sim. Quantos anos a sua alma tem? Quantos milhares de anos? Não sei Entende? responder. E é justamente isso que os seres dominadores alienígenas, conquistadores, não querem que nós pensamos, nem sonhemos sobre isso. Eles não nos permitem, porque eles querem destruir a imagem do Supremo Espírito, do nosso Pai, o Criador. Entende? Sim. Sim, deu para entender melhor. Então, Dabian, me responde essa pergunta. Quem que chegou primeiro aqui, então, antes? Então vamos lá, eu vou tentar responder. Já que, como você mesmo disse, que a gente é dominado por seres dominadores, então eles devem ter seres que vieram antes deles chegarem aqui. Sim, eu vou abordar essa parte assim, de uma maneira muito clara. Nós estamos no sétimo céu. Existe o sexto céu, o quinto céu e o quarto céu. Nessa dimensão do quarto, quinto, sexto e sétimo céu é onde existe o universo espiritual. E aonde existe o universo, existem sistemas siderais, existem galáxias, existem sóis, luas, planetas e todos os tipos de seres espirituais. Cada um na sua coletividade e do seu planeta e na sua galáxia. Não seria diferente aqui no sétimo céu também ser da mesma maneira. E por isso existem interesses, ok? Você tem o seu interesse, os governantes têm um interesse, os donos desse mundo prisão têm os interesses e os seres alienígenas têm os seus interesses dentro do sétimo céu, que é a quarta dimensão. Então, voltando um pouquinho lá para trás, veja assim, nesse sétimo céu, dentro da quarta dimensão, já existiam seres espirituais que já desceram do nível superior, da dimensão superior, para a dimensão inferior. E eles estavam vivendo aqui, no sétimo céu. E encontraram esta região, esta região em particular, dentro da quarta dimensão. Os que primeiro aqui chegaram, eles começaram a colonizar este planeta, este mundo, certo? Esta dimensão. Esses seres são os pleidianos. Esses pleidianos, eles não são de olhos azuis, não têm cabelos longos, não, são seres como répteis, olhos fendados. E eles ficaram sendo o tutor deste planeta. Quem mais chegou aqui? Os reptilianos já estavam aqui neste planeta. Tanto que os reptilianos acreditam que o planeta é deles. Sabe aquele desenho do olho que tudo vê? Você vê que é um círculo com risco no meio. Ou seja, já do olho reptiliano. Então os reptilianos estavam aqui. Os pleidianos são répteis também. Tinham os Geberones e os Dígenas aqui também. Então eles ficaram na Terra por milhares de anos como tutores. Eles começaram a trazer a parte biológica para a Terra. Toda essa situação para a Terra, a parte biológica, preparar o ecossistema e tudo mais. E do sétimo céu na quarta dimensão, os Anunnakis viajam, também são colonizadores. E chegaram nesta região, chamado planeta Terra, para ficar mais fácil. Sim. E entraram em contato com os pleidianos que aqui estavam. E eles começaram a trabalhar na Terra, neste mundo. E ficaram aqui por milhares de anos. Muito tempo. Chegaram aqui como? Eles chegaram aqui navegando pelo espaço, né, pelo céu do sétimo céu, na quarta dimensão. Chegaram numa grande nave chamado Maquia. Maquia. Ou, se você quiser, Bia, uma nave chamada Nibiru. Hoje em dia todo mundo fala do Nibiru, né? Sul, que eles falam que é o Do segundo sol. Isso. É porque, veja só, o reflexo do Sol, né? Não existe um Sol. Quando a nave recebe esse reflexo,
ela parece que fica brilhante. Por isso esse nome, Maquia. Sim. Maquia Nibiru. Eles chegaram aqui e ficaram em órbita deste planeta. Foram descendo em sondas e começaram a colonizar o planeta junto com os pleidianos da época e os reptilianos. Só que eles começaram a fazer muita escavação, aí entre os 9 círculos, novamente, que são dimensões. Eles foram aprofundando a dimensão. No 7º céu, da 4ª dimensão, adentrando a 3ª dimensão. Como o Neto falou, né? O poço. Foram fazendo o poço. E para isso eles precisavam de mão de obra. De mais seres, não tinham como cavucar. A nave é muito grande, Então por isso que eles pararam com essa nave em órbita e desceram com sondas. E aí eles resolveram fazer o quê? Pegar a raça que aqui existia de répteis, os pleidianos, juntamente com os reptilianos, fazerem uma genética hibridização nesta nave e criaram, vamos dizer assim, a primeira raça que existiu e operou aqui neste planeta. Ficou claro até aí? Sim. Vocês estão compreendendo? Sim. Esses seres colonizaram o planeta, tiraram muitos minérios desse planeta, muito diamante, porque a nave só viaja pelo espaço por diamante. Quando você vê aquelas... É que é difícil, a gente nunca viu o universo, mas as galáxias são feitas de diamantes. É assim que funciona, tá? Só para ficar claro. Tá. Então eles precisavam de diamante para essa nave continuar a colonizar o 7º céu, outros mundos, outras dimensões, dentro da 4ª dimensão do 7º céu. E essa raça foi criada. Essa raça tinha de 6 a 8 metros de altura, eram negros. Porém, a diferença dos Anunnakis para eles é que eles tinham o quê? Eles não tinham, né? Não tinham orelha. Os olhos eram fendados, igual os reptilianos, igual os pleidianos e como os Anunnakis. Só que os Anunnakis têm uma pele mais... uma camada mais grossa e negra. E eles ficaram aqui até o momento que eles acharam que deveriam partir deste planeta. E quando eles foram embora, eles deixaram essa sub-raça aqui à sorte. Quem tomou conta dessa sub-raça que estava criada, esses gigantes de 6 a 8 metros Anunnakis, foram os reptilianos e foram os pleidianos. Por isso que esses seres répteis estão aqui neste mundo desde sempre. Para eles, este planeta pertencem a eles e não à raça humana. Mas, Adabian, esses Anunnaki, eles tinham uma tecnologia avançada, não tinha? Sim, claro, E certo. por que eles precisaram fazer seres... Essa genética de seres híbridos. Para fazer a mão de obra, eles não podiam usar a própria Porque essa tecnologia? nave ela é imensa, Bia. Ela é imensa. Ela conseguiu no máximo chegar próximo da órbita. Aqui mesmo hoje, no mundo tridimensional, né, na Terra plana, Sim. essas sondas andam pelas nossas cabeças, nos observando constantemente. Quando você acha que você está vendo um satélite lá, na realidade é uma sonda de expiação dos dominadores. Então isso daí, uma nave dessa proporção, ela jamais poderia ficar aqui. Tanto que quando eles foram embora com essa nave, Sim. né, eles partiram da órbita da Terra, o que acontece? Eles tinham cavucado tanto, e quem ficou aqui ficou a própria sorte. E quem tratou de trazer todo o conhecimento dessa parte do universo, do 7º céu, da 4ª dimensão, quem tratou de cuidar desses seres que ficaram, que seria a primeira raça, foram os próprios pleidianos, que trouxeram um conhecimento, como eu disse, cru. Alguma coisa muito cru, não tinha nenhuma tecnologia para isso. Então foi na convivência. Porque a nave sim tem um mecanismo avançadíssimo, porém ela não comportaria pousar na Terra. Por isso essa hibridização dentro da nave e uma intervenção de caráter genético dos DNAs existentes para aquela época, entendeu? Entendi. Para a criação dessa primeira humanidade, que no caso já, veja só, escrava. Então podemos dizer então que somos híbridos até hoje? Exatamente. Somos híbridos, nós somos os dimensionais também,
e somos híbridos, por causa dessa mistura de DNA. Inclusive o nosso DNA já anda pelo universo inteiro. Eles usam essa partícula de DNA e vão fazendo mistura. Mas não que existam seres humanos com as nossas características em outros mundos e outras dimensões. Simplesmente para fazer mutação genética. Hibridização. Já que, então, aquela raça criada pelos Anunnakis Sim. eram como eles, negros e de olhos fendados, Gigantes. sim. Então por que nós não mantivemos essas características? Porque hoje houve uma grande fusão depois para fazer a nossa protoforma. Aí você já está indo lá para a época do suposto casal Adão e Eva. A gente também não pode deixar de dizer aqui, Neto e Bia, Sim. para quem está ouvindo, que tudo isso que ocorreu no sétimo céu, na quarta dimensão, neste planeta, veja só, não é aonde nós estamos, tá? Isso tudo foi numa terra primitiva, ou seja, na terra original. Nós vivemos numa terra espelhada. Todos esses fatos que eu contei até agora, não é para ninguém ficar bugado, tá, pessoal? Tá. É só para entender, mas dá para bom. bugar, né? Sim. Só para entender. Isso tudo aconteceu na terra original. Como eu disse, nós somos seres espirituais, dimensionais, adentramos as dimensões. Então, quando a gente fala das terras além do domo, ok? Nós estamos dizendo das dimensões paralelas. Ok? Ok. Então, veja só, a Terra primitiva. A Terra primitiva é um outro planeta, um planeta original. E este planeta original, ele está em outro local. Então, nós estamos simplesmente num mundo ou numa dimensão espelhada deste planeta primitivo. E é justamente aí, Neto, Sim. que começa a dominação da raça humana. Quando nós saímos da Terra primitiva para a Terra espelhada. Ou seja, deixamos o mundo primitivo original e viemos adentrar as dimensões, os 9 círculos da dimensão espelhada. Então, Adabinha, você pode explicar como nós saímos do planeta primitivo e viemos parar nessa dimensão espelhada? Posso. A gente tem que entender que no sétimo céu, ele é todo reinado por seres répteis. Ok? No sétimo céu houve uma grande guerra. Uma guerra em Órion. E que um ser Elohim draconiano, filho de um primordial Elohim do sexto céu, ele causou uma guerra em Órion. Então ele é um fugitivo de Órion. Esse ser Elohim draconiano vermelho, ou grande draconiano, chamado Jeová, ele perdendo essa guerra, ele fugiu covardemente de Órion. E ele desceu até este mundo primitivo, junto dos seus arcanjos, do seu exército de reptilianos, porque o sétimo céu tem reptiliano para todo lugar. Todos os planetas do universo espiritual, do sétimo céu, é tudo feito de répteis. Tá entendendo? Sim. Quando ele chegou aqui, os seres o adoraram. E ele entrou em aliança com os seres que estavam aqui. Para quê? Para tomar conta desta dimensão. Por ser ele um Elohim e da raça draconiana, todos os seres que aqui estavam entraram nessa aliança com ele. Então ele viu essa raça que existia aqui, que os Anunnakis deixaram, e ele resolveu exterminar totalmente a raça. Ele matou tudo, mandou os arcanjos destruírem tudo que havia sido criado nesta terra primitiva. É claro que a gente tem que ver a visão espiritual. Quando a gente perde a matéria, fica a alma.
Então a gente se desprende na matéria, fica com um corpo áurico. E com esse corpo áurico, ele nos transportou dessa terra primitiva, adentrando as dimensões paralelas, que estão além do domo, foi adentrando e foi chegando com esses seres na terceira dimensão. Isso espiritualmente falando, isso a gente chama de transferência. E essa transferência foi feita dessa maneira. E quando ele foi criar a Terra, a vida neste mundo da Terra espelhada, ele deu ordens aos arcanjos que fizessem o homem à imagem e semelhança de Deus. Só que como ele é um reptiliano, ele já tinha tudo programado do que aconteceria e está acontecendo hoje. O que ele fez? Muito sábio, vendo o que ele já tinha visto no sétimo céu, sabendo do Criador, ele falou, façamos o homem à semelhança, mas na protoforma genética dos arcanjos. Os arcanjos são carecas, têm a pele parecida com a nossa, ok? Olhos negros, e eles misturaram o arquétipo dos arcanjos, o DNA dos arcanjos, novamente com o reptiliano. Por isso, daí surgiu o complexo R. O complexo R é a herança reptiliana. É a nossa herança. O nosso corpo de hoje é uma herança dos reptilianos. Por isso, novamente, os reptilianos, eles se julgam dono deste mundo. E desde o início. Por isso que eles são os seres espirituais encarnados na raça de reptilianos e que dominam esta dimensão. Jeová, muito inteligente, nos fez a imagem de Deus, ou seja, homenageando os arcanjos. Nesse período, a gente tem que notar uma coisa, olha só. Os Anunnakis criaram aquela raça de escravos, que é a primeira humanidade. Os pleiadianos aqui estavam. Os reptilianos já estavam aqui. Mas existia um grande problema. Veja só. Como tudo era feito dentro das naves, geneticamente, a hibridização, a raça que existia aqui, ela era simplesmente de macho. Como assim? De macho. Não existia fêmea, só existia macho. Quando os arcanjos criaram a humanidade, eles tiveram um grande problema. Porque, veja só, o Adão seria fácil de fazer. A compatibilidade do DNA Sim. era fácil para criar o Adão. E eles tentaram, por várias vezes, criarem uma Eva. Eu estou colocando Adão e Eva para a gente entender que quando a gente chega na Terra espelhada, que são os 9 círculos, o paraíso que a gente escuta na Bíblia, existia Adão e Eva. Quando os arcanjos, quando São Miguel Arcanjo, o arcanjo caído, né, o general do draconiano, o Elohim, diz a ordem, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, de arcanos, ele criou a raça na protoforma de arcanjo, ou seja, só que só homem, só como Adão. E aí foram vários experimentos para chegar a Eva. Quando eles conseguiram chegar em Eva, ou seja, criar um ser feminino, ao mesmo tempo eles teriam que preparar essa dimensão espelhada. Ou seja, eles entraram numa fase chamada Oikaran, ou seja, o cerco e as balizas da dimensão espelhada. São os 9 círculos. Então, os 9 círculos que tem, além do domo, esses círculos, essas dimensões, essas demarcações, essas balizas, elas se chamam Oikaran. Oikaran foi realizada, de certa maneira, a maturação vital da biosfera, a criação dos mares, os oceanos. Eles tiveram que superar alguns acidentes astronômicos pesados para criar a terceira dimensão, a construção desses grandes escudos protetores para a atmosfera, para as dimensões. Então esse cerco, essas balizas são a demarcação, ou seja, as muradas dimensionais
Cabas, o domo. Enquanto eles criavam a terceira dimensão, eles também começaram a criar, como eu tinha dito, Adão e Eva, né? Adão e Eva. O Adão e Eva bíblico teria nascido de um parto artificial em instalações orbitais e depois levados para várias colônias já controladas, ou seja, o domínio já começava por aí. Eram colônias, as dimensões já feitas de um modo controlado. Jeová aí já tinha construído seu próprio reino, seu próprio reinado. Ou seja, ele era o dominador da terceira dimensão. Seus aliados reptilianos, pleidianos, o que mais? Os Greys, que vieram muito mais tarde, por interesses, como eu citei anteriormente, tudo tem interesse, e eles tinham interesse nessa dimensão. Seriam os controladores, dando aos reptilianos que aqui estavam o domínio e eles seriam os donos do mundo, obedecendo o grande dragão vermelho, o Elohim Jeová. Esses Adão e Evas, nesses círculos dimensionais, Sim. eles eram igual a nós? Então, esses seres eles tinham 5 sentidos: paladar, olfato, audição, visão e tato. Inferiores. Esses eram 5 sentidos inferiores. Mas eles possuíam mais 2, a clarividência e a clareaudiência. Ou seja, hoje nós aqui, nessa terra espelhada, a terra plana, fechada pelo domo, cabaz, nós não conseguimos ver além deste domo. Naquela época eles conseguiam ver além do domo, eles conseguiam ver os continentes além do domo, os seres espirituais, os seres extraterrestres, os dominadores, os conquistadores. Então foi muito mais fácil a adaptação, a ambientação na época, porque eles tinham contato direto. Depois, Jeová decidiu, né, que não haveria mais esses 2 organismos superiores, ou seja, a clareaudiência, o ouvir, e a clarividência, o ver. Ele nos bloqueou. Ou seja, mais uma vez, nos deixando cada vez mais sem contato com o plano espiritual. Ou seja, os planos espirituais, as dimensões espirituais, ele nos bloqueou. Então, quer dizer que o inimigo tá mais perto do que a gente pensava, então? Quer dizer, o inimigo a gente acreditava que era o herói, né? Exatamente. É o nosso grande pai, né? Criador todo mundo. Exatamente. O pessoal pensa que Jeová é o Deus do Velho Testamento. Eles idolatram ele. Idolatram, vão para as igrejas, né? As religiões foram construídas em cima disso. A ciência é construída em cima. Tudo é falso. Tudo uma prisão mental. Tudo uma prisão mental, um condicionamento. É um adestramento da raça que eles dominam. Tudo isso para esconder mesmo a verdade da gente. Exatamente, o Criador. Então a Terra plana é a única que pode romper o domo. Isso depende de cada um. É uma prisão mental, que é um condicionamento. Depende de cada um para poder se libertar disso, entendeu? Entender. E os governos, eles sabem desses seres? Ah, sim, sabem desses seres, dos reptilianos, dos draconianos, desde a época nazista. Desde quando eles chegaram na Antártida, eles tiveram contato com esses seres, que são dimensionais, que são alienígenas, anjos, cai do nome que você quiser. E eles têm alianças, por isso que na Antártida ninguém pode entrar, existe um grande acordo. O Bacti Diária, esse grande acordo que respeitamos as dimensões. Eles nos respeitam de certa maneira, eles nos dominam, mas não existe uma guerra. Por isso que eles ficam de olho na Antártida, ninguém pode ir para lá. São mundos intraterrestres, dos intraterrestres. Então, os governantes sabem. Por exemplo, existem os governos que tomam conta da terceira dimensão. Sim. Que nada mais é do que um teatro. Sim, que nem a Casa Branca. A Casa Branca é um grande teatro. Quem manda lá são os reptilianos.
o Vaticano, a igreja. O Papa. O Papa, coitado, reza por nós, porque quem manda está embaixo do Vaticano. Ele sabe quem é Jeová. Por isso que todo aquele medo. Então, quem conhece tem medo. Então, veja só, existe o governo que toma conta do planeta Terra na dimensão material, e existe um governo oculto, que são vários clãs de vários seres alienígenas. Eles estão sempre trabalhando por trás da cortina. Eles que ditam a regra e as ordens dessa dimensão. Veja a pandemia. A pandemia é um novo looping de toda o adestramento que iremos passar daqui adiante. Entende? Entendemos agora. Então, daqui para frente, o adestramento vai ser cada vez mais nocivo. Então, cada vez mais eles vão querer dominar mais e mais. Se a gente Sim, não eles vão quebrar a começar economia despertar. porque o planeta é deles. Se nós, encarnados, vamos passar fome, Pra eles, então, não tá nem aí. eles não ligam para É nós. indiferente para eles, né? Eles não vivem do sistema econômico daqui. Entendeu? Tudo era uma distração. Um futebol é uma distração. Um esporte é uma distração. Tudo que eles fizeram é distração. Uma religião é distração. Tudo é para manter o povo, vamos dizer assim, como o gado, né? Então, os reptilianos são o dono da fazenda. A dimensão que nós vivemos é uma grande fazenda. E de tempos em tempos eles fazem a colheita, né? Jeová domina tudo. Mas com tudo isso que tá acontecendo, tá? Mas como que a gente pode fazer pra poder, sei lá, acabar com isso? Ou senão a gente tentar se defender, ou algo assim? Como a gente consegue fazer isso pra eles? Ou se a gente despertar, eles podem destruir a gente? Como que isso pode acontecer? A gente precisa despertar. Todos nós. Precisamos despertar. Precisamos nos encontrar interiormente. Achar quem nós somos de verdade. Encontrar a nossa origem, a nossa centelha divina. Entendermos que somos seres especiais. Nós não viemos do macaquinho, como diz o Sniper One, Sim. no canal Isso SA. a gente agora conseguiu compreender que a gente Entende? não veio do macaquinho. Nós viemos de uma dimensão superior, estamos numa dimensão inferior, no sétimo céu, no fundo do poço. Vivendo só da ilusão. Nós nascemos, né? Nascemos, Vivemos, nós morremos Sem saber o que está acontecendo. sem saber de nada, por causa da dominação. E a ferramenta mais forte da dominação é a religião. Quantas pessoas não pedem lá pro santo tal, pra não sei quem, pra não sei quem lá, fica pedindo, agora pede pros seres do espaço que vão vir, os pleidianos, os avatares. que eles Nada esperam mudou. Jesus voltar. entre Então, as Jesus é um bom nuvens. tema, viu, Bia? Jesus. Nós não abordamos aqui nesse áudio Jesus. Não, verdade. Pode- Mas a gente pode deixar essa pauta sobre Jesus no Um próximo próximo vídeo. vídeo. Exatamente. A gente Que a pode gente fazer pode isso. pegar falar só de Jesus. Explicar, né? Explicar bem, Quem é e quem foi Jesus? De verdade, sem sem nenhum... nenhuma ligação com a religião, com a Igreja Católica, que foi Sem influências. sem influência nenhuma. A gente pode falar sim. Sim. Sobre Querendo ou o mestre. não só isso, né? Porque agora com esse vídeo que a gente fez, o nosso primeiro, tem mais pautas em cima deles, que a gente pode fazer mais vídeo, esclarecer mais esse assunto. Ser mais detalhado, né? Esse Sim, vídeo foi mais rápido só para dar uma elucidação, né? Sim. Mas, então, eu acho que já falamos tudo. Vamos encerrar o vídeo para não ficar muito comprido, para não também atrapalhar nossos novos amigos do canal. Não Então, bugar a mente de não ninguém, bugar né? muito O vídeo não vocês. fica muito Longo. cheio de informações. Isso. Então, agradeço, né, por compartilhar. Eu que agradeço. Neto, obrigado, Neto. Não, eu que agradeço Até a pela próxima. atenção de vocês também. Agradeço aos amigos que estão ouvindo, a Bia. E eu faço votos que esse seja o primeiro de muitos vídeos Sim, com essa visão claro. espiritual e material. Sim, Porque é tudo muito escondido. Mas eu acredito que, além do domo, a Terra plana será revelada. com certeza. Com certeza. Então, obrigado. Obrigado a todos.
E ó, quem gostou, deixa um like, por favor. Se inscreva no canal para poder receber os próximos vídeos, E tá para bom? dar aquela força também, ok? Ok? Obrigada. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.